Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao videocast de mídia. Meu nome é Isabela Vaz e eu tô aqui com meu amigo Renan Bueno para fazermos o programa de hoje e nós vamos falar sobre mídias out of home, beleza? E quem veio conversar com a gente sobre esse assunto é o Marcelo Bozani, formado em publicidade e propaganda aqui pela Unisantos em 2001, né? Ele tem 20 anos de experiência em diversos meios de comunicação, como televisão, cinema, mídia digital out of home, on e offline, que bacana. E atualmente, o Marcelo é gerente comercial da Eletromídia, que é uma empresa brasileira de mídia out of home que oferece espaços publicitários em locais como ruas, transportes, elevadores, shoppings e aeroportos. A empresa tem mais de 60 mil pontos de contato com o público em 18 estados e atinge aí cerca de 22 milhões de pessoas por dia. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente, tá bom? E para começar, eu gostaria de perguntar como você descreveria a importância da mídia out of home no cenário da publicidade? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Tá voltando a essa casa, né? Quando eu me formei em publicidade e propaganda, foi na Unisantos, lá na Facos, né? Na antiga, lá na Euclides da Cunha. E, bom, respondendo à tua pergunta, eu acho que, assim, as mídias, elas voltam e meia, elas têm que se reinventar. Eu acho que, assim, eu já passei por tudo que é veículo de comunicação. Eu comecei a minha história quando eu estava no terceiro ano de publicidade e propaganda. Na verdade, eu descobri uma vaga para office boy. Uhum. Na TV Tribuna, só que antes eu tinha feito faculdade de administração. Aí depois fiquei 2 anos parado. Aqui em Santos mesmo. Eu fiz, era a antiga Seuban, que hoje é Unimes no local, mas era Seuban. E eu acabei, não era o que eu queria, eu falei, não quero administração, e fui fazer publicidade. E aí no terceiro ano de publicidade eu soube de uma oportunidade de office boy, né? Pô, cheguei com 25 anos para pegar uma vaga de boy, né? Aí o gerente começou a olhar pra mim, porra, não, mas tu é todo assim, pá. Eu falei, tu quer ser boy? Eu falei, eu quero entrar aqui e aqui vocês vão ver pra que eu serve. Ele falou, não gostei do teu perfil, você é vendas. Eu falei, historinha pra boi dormir. Uma dito e feito. Ele falou, quando tiver uma oportunidade, eu vou te chamar. Deu 2 meses, eles me chamaram e aí eu comecei a minha carreira. Eu permaneci por 9 anos na TV Tribuna. E eu falo, todos os veículos, né? Eu falo assim, eu passei de 2000 a 2009 dentro da TV Tribuna. E lá, acho que foi uma baita escola, né? Quando a gente fala de Globo, é o maior veículo de comunicação do Brasil. E hoje a Globo também, por coincidência, recentemente comprou uma fatia das ações da Eletromídia. Então, a Globo também tem uma parte societária dentro da Eletromídia hoje. Depois eu falo um pouquinho mais desse processo. E eu falo, as mídias hoje, elas são, acho que assim, qual é a faixa etária de vocês? 20 e poucos anos? 24. Algum de vocês aqui, sinceramente, vocês costumam assistir TV aberta? Nunca. Muito raro, né? Eu Hoje acho que eu parei de assistir TV aberta antes da pandemia, eu já não esse é o porém da história, entendeu? Então, por que Eletromídia, como eu vejo a importância da Eletromídia? Hoje, eu acho que assim, a gente está dentro da mídia digital out of home, né? Então, a Eletromídia está muito mais focada em ambientes internos. Lógico que, assim, em Santos, praticamente, a gente está totalmente dentro de ambiente interno. A gente tem mais outras 2 empresas dentro do grupo, que é a Vista Mídia, que trabalha com a mídia out of home certa mesmo, que é o formato de outdoor, mas só que é painel de LED de grande dimensão, né? A gente tem 2 painéis lá na Costa e mais um lá em São Vicente. E a Publicão, que é um outro formato de mídia, que é Totem, também é mídia out of home também. Tudo que é mídia exterior, né? A mídia fora de casa a gente chama de mídia out of home. E a Eletromídia hoje ela é a maior empresa do país nesse segmento, né? Ela surgiu da fusão de 2 empresas, né? Na verdade, a Eletromídia, desculpa, eu me afastei. A Eletromídia, ela começou assim, vamos falar, minha carreira dentro da mídia, ela era Elemídia antigamente, eu não sei se vocês lembram do nome Elemídia ou não. A Elemídia, ela trabalhava nos ambientes verticais, ou seja, os prédios, praticamente comerciais, alguns ambientes comerciais, e a Eletromídia corria em paralelo com metrô, aeroporto, shoppings e alguns outros ambientes, né? Então a gente começou a história, foi um cara que criou a Elemídia lá atrás, depois de um certo tempo a editora abriu, porque o que aconteceu? Esse cara ele deve ter viajado, por exemplo, em Nova York tem a Captivate, Sim. que é uma das maiores empresas, eu acho que não a maior, de mídia out of home do mundo.
E esse cara deve ter ido para fora, ele olhou a telinha dentro do elevador e falou, essa porra, não, desculpa a palavra, ele falou, não existe no Brasil isso. E aí surgiu essa oportunidade, o cara falou, cara, eu vou montar isso. Então ele começou a montar a Elemedia, o processo de Elemedia dentro de elevadores em Alphaville, que é uma região que tem um público muito bacana, né? E aí a editora Abril descobriu aquilo lá e falou, cara, eu quero comprar de você isso. Eles foram lá e compraram a Elemedia da editora Abril. Então a gente percorreu até 2014 como Elemedia fazendo parte do Grupo Abril. Em 2014, a Vitória Capital Partners, que é um grupo de investidores, foi lá e comprou, chegou e falou para a Editora Abril. A Editora Abril já estava em declínio, né? Aquela famosa história das revistas, né? As revistas elas estavam caindo. Hoje está todo mundo com praticamente, você quer ler um livro, você tem o Kindle. Assinatura de Exatamente. Então, assim, as revistas já estavam em declínio. E a editora, a Elemedia, dentro do Grupo Abril, era uma das empresas mais rentáveis ainda do grupo. Então, ela foi vendida por um montante de 110 milhões. E aí passou a pertencer ao HIG, que é um grupo de investidores, que, por exemplo, o HIG era dono do Arcos Dourados, que é a empresa que representa o McDonald's na América Latina. E então a gente fez parte do Arcos Dourados da Vitória Capital Partners de 2014 a 2020. Então, quando esse grupo entrou, ele injetou muito dinheiro, a gente cresceu a participação de mercado, aumentou muito nossa abrangência no cenário nacional, né? E chegou em 2020 um outro grupo de investidores chamado HIG, que detinha a Eletromidia, eles eram donos da Eletromidia, eles tinham um plano de grande expansão e eles falaram, como é que a gente vai crescer nesse mercado? A gente vai olhar os maiores players e comprar eles. Isso é uma coisa que vocês veem em diversos segmentos hoje em dia. Você vê empresas grandes começando a pegar aquelas empresas que estão em destaque, ou seja, não só na mídia, mas em diversos mercados, né? Você vê muito dessa história. Então, o HIG chegou lá e falou, quem que é o cara, qual que é o veículo? É a Elemedia que manda nos verticais. Eram os únicos produtos que eles não tinham no portfólio deles. Cara, ou seja... Vamos comprar. De 110 milhões em 2014 para 770 milhões em 2020 foi o valor investido pelo HIG para comprar a Elemedia junto à Vitória Capital Partners. Aí, danou-se, a gente tem 84% do mercado de mídia digital out of home no país, líder absoluto no Brasil e América Latina, né? É uma empresa gigante no setor. A gente tem como concorrentes a JCDecaux, que, por exemplo, fazem os relógios em São Paulo, na capital, que é uma maior referência. Mas, entre aspas, a Eletromidia está nadando de braçada no segmento, né? E dentro desse plano de crescimento, eles... foi a primeira empresa de comunicação do Brasil a fazer um IPO na Bolsa. Isso ocorreu em 17 de fevereiro do ano seguinte, no meio de uma pandemia, né? Bem dizendo. Então, foi uma loucura, mas assim, a gente arrecadou quase 1 bilhão nesse IPO, e dentro desse dinheiro levantado a gente começou a comprar outras empresas. Por exemplo, compramos uma ótima, que são os abrigos de ônibus de São Paulo, da capital. Compramos todo o mobiliário urbano da cidade de Campinas. Teve um case de sucesso, né? Exatamente. Inclusive, eu não sei se vocês vão abordar ou não, a gente tem um prêmio Eletromidia, que é um evento que a gente faz todo ano, e o palestrante desse ano, que é o Felipe Bartolomeu, que é o presidente acho que é da UMAP, se eu não me engano, que criou essa ideia a quatro mãos junto com a Eletromidia, que é o Girded Bus Stop. Eu acho que muita gente viralizou essa ação, né? As mulheres estavam lá no ponto de ônibus. Chegou no meu LinkedIn. Acho que assim, muita gente viralizou na internet de um modo geral essa ação, né? Então, cara, a gente acabou se tornando e está cada vez mais dando passos mais largos. A gente tem um plano de expansão muito grande, inclusive mirando o mercado mundial. Então, tem outros países, alguma coisa ainda que está sob um certo sigilo, mas os nossos investidores têm um plano muito agressivo de crescimento. Respondendo à tua pergunta, por quê? Porque hoje é a mídia do momento. Se você for falar, eu não sei se vocês receberam algumas análises de mercado, dentre todos os veículos, o primeiro veículo disparado hoje em consumo no mundo, é o digital. Internet. Sim. Tá, não tem o que se falar. Primeiro, quem sempre foi o rei do mercado de mídia mundial? TV aberta. Sim. A internet ultrapassou a TV aberta e agora a mídia out of home ultrapassou a TV.
Então, hoje a gente é o segundo veículo em penetração. É o mais no antigo mercado. dentre eles, né? Sim, teoricamente sim, né? Então você vê assim, por exemplo, muita gente falava, a rádio vai acabar, por quê? Porque a gente tem Spotify, tem Deezer, você tem YouTube Premium, eu tenho os 3, por exemplo, Sim. aqui. Mas é uma coisa que não acaba, é a mesma coisa que a gente fala assim, Só gente... se adapta, né? Se adapta, é o que eu falo assim, por exemplo, o mercado da gente, de mídia, você entra no elevador, primeiro é muito difícil o sinal de celular e elevador, e outra... Você está cercado de pessoas que às vezes você vai abrir uma coisa no teu celular, tem alguém no olhar do espelho, tem um momentinho que você segura a onda e outra. E eu chamo o celular de um aliado nosso. Por quê? A partir do momento que você está olhando, a gente tem 10 segundos, o formato de mídia da eletromídia qual que é? São 10 segundos de sem áudio. Então, ou seja, a propaganda ela tem que se... Cara, você vai trabalhar numa criação de mídia para eletromídia. Você tem que pensar muito em ter mais ou menos o impacto de um outdoor. Uhum. É aquela coisa de você bater o olho na mensagem e captar ela. Nem tem agência, cliente que quer colocar muita informação dentro de uma tela. Faz sentido. Cara, não faz sentido, você não tem. E aí o que eu falo? Por que isso aqui é o nosso aliado? Hoje em dia, acho que vocês mesmos devem se basear nisso. Uhum. Por exemplo, todo mundo falava que ferramenta de busca, o que era? O Google. Sim. Cara, hoje o Instagram virou ferramenta de busca. Perfeito. Você vê uma marca que você gosta e tal. Cara, você vai entrar no Instagram e você não vai procurar no Google. Eu, pelo menos, eu tenho esse hábito de procurar via Instagram. Então, o que a gente fala assim? Por exemplo, quando o cliente, alguém monta uma agência, monta um material nosso, eu falo, deixa os 10 segundos do filme Instagram fixo da empresa. Uhum. Porque o cara já olha aquilo, quando ele sair do elevador, ele joga no Instagram. Ele já vai ter no Instagram. Ele vai ter uma noção muito melhor do que é o produto ou serviço oferecido por essa empresa. Né? Então, a gente vem numa crescente. Você tem uma ideia, o primeiro trimestre do ano, a gente cresceu 300% no mercado nacional. Qualquer veículo pensa numa projeção de 10% a 15%. Sim. A gente cresceu 300%. É muita coisa. E teve uma coisa que você falou sobre os locais em que são feitas essas propagandas. Eu achei interessante te perguntar sobre isso. Como é feita essa seleção dos lugares ideais para colocar os anúncios? Tem ali uma pesquisa? Não, na verdade, assim, vamos dizer assim, pesquisa eu acho que pode até ter, mas assim, qual a predominância dos locais da gente... são aqueles considerados ambientes de espera forçada. Dentro do elevador, você está parado, você vai ter que olhar para uma tela. O elevador é muito legal porque, por exemplo, você mulher, entra 4 rapazes no elevador que não tem uma tela. Você se sente constrangida. Você tem a tela, você está olhando para a tela, você esquece que está ao seu redor. E aquilo, você inicia a conversa, você está trazendo informação em tempo ocioso, Sim. Na verdade. Então, isso é uma premissa nossa, né? Porque a eletromídia ela não é um veículo de propaganda, ela é um veículo de comunicação. A gente tem mais de 120 parceiros de conteúdo. NetGeo, Discovery, ESPN, Sport TV, Canal Off, WSL, Waves, cara, CNN, um monte de veículo que trazem notícias em tempo real. Então, o nosso veículo ele é online também, né? Ele é on e off ao mesmo tempo, né? Então, cara, bateu uma notícia da economia, você vai ver dentro de alguns minutos, essa notícia já está dentro das nossas telas. E, consequentemente, isso. A gente tem um filtro de comunicação mais voltado para um público consumidor mais economicamente ativo, os ambientes remetem mais, não que a gente lida com o público em tempo real. Cada ambiente você tem uma qualificação de público. Então, o que vai ser mostrado, por exemplo, num elevador de um prédio de luxo é diferente do que vai ser mostrado no ponto de ônibus? Não, em termos de comunicação, não. A gente tem muito cuidado, que assim, a gente está vivendo essa coisa de esquerda a direita, falando de política no país. Sim. É uma coisa que a gente procura, que nem, por exemplo, muita gente deu porrada na Globo, por a Globo ser totalmente contra o governo Bolsonaro. Certo. Acho que veículo nenhum ele tem que ser isento. Neutro. Com certeza. Neutro, exatamente. Eu acho que assim, as pessoas têm como buscar informação e não... A Globo, com o poder que ela tem, ela consegue definir uma eleição. Foi o que ela fez esse ano. Sim. Então, essa coisa que a gente procura. Porque hoje os empresários também, eles investem onde eles confiam. Sim. Então, por exemplo, você pega um empresário que é de extrema direita, um empresário de direita... É um cara que não vai investir. Ele não vai veicular na Globo de maneira alguma. Você pode ter certeza disso, que eu já ouvi isso no mercado. Então, acho que assim, política ela é importante para muitos veículos. Por que a Globo, entre aspas, está sorrindo?
Porque com o governo Lula voltaram as verbas que o governo Bolsonaro tinha vetado. Então, assim, existe isso, mas a eletromídia contra isso a gente é totalmente apolítico, neutro. Sim. Então, a gente não depende disso, né? Respondendo ao que você falou, assim, a gente foi criado com, por exemplo, você pega assim, se eu vou trazer para a nossa realidade de Santos. Eu tenho os principais prédios comerciais da cidade e os prédios residenciais são considerados aqueles de alto padrão, ou seja, condomínios clube, prédios com imóveis em torno de mais ou menos... Agrega um pouco de valor, né? A gente vê... Cara, assim, vamos pensar em algumas situações. Hoje, a economia do país. Se você for analisar há 8 anos atrás, mais ou menos isso, 8, 10 anos atrás, tinha muito dinheiro e muita estabilidade na classe C. Que a classe média para alta, então essa gente tinha seu trabalho, tinha estabilidade de emprego, tinha renda, tinha financiamento. Então, cara, muita gente da classe C era a válvula de consumo do país. Veio pandemia, veio desemprego, veio uma série de coisas. Quem tem dinheiro hoje é a classe A. Classe A, né? E a classe A é que está mandando no mercado e que consome. Hoje, um cara de uma classe média, ele não vai cair num financiamento de uma casa ou de um carro, porque ele não sabe se amanhã ele vai estar empregado ou não. Então, se esse cara for empregado, ele pode perder o carro, ele pode perder a casa dele. Sim. Então, a gente tem mais ou menos foco, não vou falar, por exemplo, você tem em Santos. O Aquaplay é um prédio de classe média, vamos dizer. Então, a gente está lá também. Você pega prédios, tem um prédio, tem um corporate que está cheio de empresário bacana lá dentro, mas também tem um monte de trabalhador nesse prédio, tem as pessoas que visitam os prédios. Então, de uma maneira geral, a gente lida com todo tipo de público. Só que, predominantemente, o nosso... Se você for ver, se você começar a pegar uma tela, se começar a olhar os anunciantes da eletromídia, você vai olhar a concessionária de carro. Quem está lá? A BMW Austin, a Triumph de motos, você tem a Mercedes. Então, você tem uma série de quê? Focados. Por quê? Segundo pesquisas, o nosso veículo é o maior veículo com identificação para falar com o público da classe AB. Até porque essas marcas, elas não costumam aparecer na TV aberta, né? Elas não costumam ter esse foco. Aí você vê a mesma coisa, que eu falo assim, você vende Doriana. Doriana, um produto que é de consumo geral da população. Cara, TV é a melhor coisa para você fazer, porque você tem cobertura, você vai estar atingindo todo mundo nisso. Agora, se você tem uma segmentação de público... Um nicho, né? Primeiro, vamos lá pensar, que a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Jovens não assistem mais TV aberta. Adultos estão parando de assistir TV aberta. Era que nem a história do jornal de papel. O jornal de papel tinha aquele lance que hoje só os velhinhos, o meu pai, por exemplo, gosta de ver jornal de papel. Eu nem toco. Ninguém toca, ninguém quer sujar mais a mão, mas para os coroas, de modo geral, tem esse simbolismo, tem essa coisa. Então, é por isso que eu falo, os meios vão se reinventando. Você lembra? A rádio, antigamente, o que era? Era música, tocava 2, 3 músicas, 10 minutos de propaganda, que era um porre. Eu tenho até decorado na minha cabeça a propaganda. Exatamente. Tem alguns jingles que a gente já sabe como é que é. Não, cara, você vê assim, você tem algumas situações, por exemplo, por que a rádio hoje está cheio de programete, programa de jornalismo, alguma coisa? Porque hoje todo veículo ele tem que trazer conteúdo. Sim. É isso. Basicamente é isso. Então, nesse sentido, com a tua primeira pergunta, assim, a gente está numa crescente muito grande dentro de um perfil de mercado muito difícil de ser falado. Então, essa é a nossa vertente, né? Sim, sim. E quais são os desafios e as oportunidades, né, que a eletromídia enxerga no mercado brasileiro de out of home? Tem alguma coisa mais específica assim, para a gente, para agora e para o futuro, né? Então, assim, tudo que eu estou falando, o crescimento que a gente teve, já beirando esses 300%, né? Se você for analisar, cara, a mídia exterior, cara, você tá o dia inteiro, você tá se locomovendo. Que nem você falou, mais uma coisa que você falou dos ambientes, né? Que eu não respondi ao final. Então, se você for ver assim, todo ambiente, que nem, por exemplo, eu coloco eletromídia na rede Pão de Açúcar. Eu coloco aonde as telas? Nos check-out de caixa, coloco na fila do açougue, coloco uma tela no açougue e coloco uma tela na padaria. Ou seja, lugar aonde faz fila. Não adianta eu colocar... É tudo muito estratégico, não adianta né? eu colocar no meio da gôndola. No vinho, que o cara já vai. Exatamente, sem que fila. nem, por exemplo, meus painéis de rua que eu tenho, onde que eles estão?
Onde tem trânsito. Eles estão em cruzamentos onde tem semáforos. Tá. Não adianta eu colocar no meio de uma avenida, que ninguém para porque ninguém vai olhar. Não vai olhar. O pedestre pode até olhar, mas o que interessa pra gente é o fluxo de carros, né? Então, faz sentido. É bem isso. Então, a gente tem toda essa estratégia, que nem, por exemplo, restaurantes. Por exemplo, eu tenho restaurantes aqui em Santos que são meus clientes há 10 anos. Eu tenho um Babo Américo, por exemplo, que anuncia com a gente para cá. O cara fala, pô, bota uma tela da Eletromídia aqui dentro. Primeiro, você tem 2 horários de funcionamento do restaurante, almoço e janta. Então, eu tenho ninguém de público de manhã, eu não tenho ninguém no meio da tarde e depois no fim da noite. Um prédio, eu tenho das 24 horas um prédio residencial e no prédio comercial durante o horário. Então, cara, o investimento de pôr uma tela no ambiente, você ter uma ideia, custa mais ou menos em torno de R$8.000 por elevador. Caraca. Quando a gente está falando de prédio. Então, cara, não adianta eu sair colocando tela a rodo em tudo que é lugar. Qualquer lugar, porque eu quebro a empresa. Porque se você for ver o quanto que custa um comercial negociado por ambiente, o meu payback ele é em torno de 2, 3 anos para se pagar. Então, tudo que eu invisto ali, eu só vou colher e começar a ganhar daqui uns 2, mais 3 pra frente. anos. Só que eu preciso o quê? Pulverizar e capilarizar a cidade, né? Sim. Tem uma coisa que eu estava muito curiosa para perguntar, porque eu estou começando a ver algumas tecnologias diferentes do que a gente estava acostumado a ver anos atrás. Existem algumas inovações tecnológicas usadas agora, o que vocês estão implementando ou não? Tem, mas tem muita coisa que tem que ser mantido em segredo ainda. Uma coisa que eu posso falar, por exemplo, biometria facial para medir audiência. A gente já tem vários pontos em teste com isso. É que pela LGPD, né, para a Lei Geral de Proteção de Dados, entre aspas, você está vivendo no Big Brother, então eu não posso divulgar a audiência de uma pessoa sem que tenha autorização dela. Então, tem normativas e regras para isso. Sim. Mas, assim, a gente quer ter a maior assertividade possível. Hoje a gente faz pesquisas em pontos, em diversos tipos de pesquisas, para buscar, porque, assim, todo veículo, quando vende para um cliente, ele está vendendo audiência. Então, por exemplo, quando eu entrei, citando a Globo lá atrás, quando eu entrei na Globo, a Globo tinha, por exemplo, 58 pontos de audiência, 58 de GRP, num jornal nacional, numa novela 20, cara, e 90% de share. Ou seja, de cada 10 televisores, 9 estavam na Globo. Ou seja, uma cobertura, uma audiência absurda. Absurdo. Hoje a Globo não bate 30 pontos. Nem perto, né? Então. É isso. E o que acontece? Daí a gente faz uma conta simples, chegando para o empresário. Hoje um jornal nacional aqui no mercado local, não sei se vocês têm tabela, acho que vocês têm tabela atualizada disso, deve estar em torno de 17, 18 mil o valor de tabela no jornal nacional? Eu não sei informar. Acredito que sim. Também não fico fuçando muito isso, mas deve estar em torno disso, vai negociado, você vai conseguir bater uns 10, 11, 12 mil de repente. Aí eu pego para você, você fala assim, você é um cliente. Você fala, Marcelo, eu vou comprar um jornal nacional, legal, tem uma audiência qualificada, bastante gente de uma vez. Você vai aparecer uma única vez por 30 segundos para atingir, sei lá, 300 mil pessoas, não sei. Dessas 300 mil pessoas, quais dessas pessoas interessam para o teu negócio? Aí você começa a diminuir filtros. Agora eu falo para esse cara, dá esses mesmos 11, 12 mil que você tem aí do Jornal Nacional, eu coloco ele na Eletromídia, na minha rede inteira, anunciando a marca dele a cada 10 minutos. O que você acha que vai dar mais resultado para esse cliente? Com certeza. Né? Faz muito mais então, sentido. Nessa hora da gente defender o veículo e o porquê que eu estou inserido dentro da mídia, essa resposta é muito simples, né? A gente está indo numa mão, eu falo, a TV está se reinventando, tanto que a Globo ela investe muito no Globopay hoje, né? Sim. Que os canais o que é o streaming, né? Então a tendência de Netflix, Amazon e por aí, Disney e tal. Então uma tendência hoje de você pagar pelo aquilo que você quer assistir. Então, por exemplo, e tem um problema também que a gente fala assim, a gente é a televisão das pessoas sem controle remoto. Porque quando você está vendo uma novela, algum programa, entrou comercial, muita gente zapeia. A Eletromídia, você parou em frente à tela, você tem que assistir. Gostei dessa. Então, assim, são diversos argumentos que a gente usa para poder defender o nosso negócio. Sim, tem outro tema também que eu acho muito pertinente a gente comentar aqui, que é sobre sustentabilidade, né? Qual é a abordagem da Eletromídia em relação à sustentabilidade, ao impacto ambiental? Vocês têm esse foco? Cara, acho que assim, todas as empresas hoje é uma preocupação geral de toda e qualquer empresa. Hoje as pessoas, elas consomem
exatamente por esse tipo de bandeira também. Por exemplo, a gente tem projetos integrados junto com agências e clientes. Por exemplo, em São Paulo, eu tenho 2 estações do metrô, por acaso de bancos. Uma estação Santander e uma estação Bradesco. Iluminação solar, reaproveitamento de água. Cara, uma situação totalmente sustentável. Então, você pega aquela estação do metrô, que era tudo cimento, você transformou numa coisa viva. Não sei se vocês já viram algumas ações. A Eletromídia está fazendo muitas ações também dentro desses pontos. Que nem São Paulo pegaram o Stranger Things, por exemplo. Não sei se vocês viram esse case, que eles pegaram uma estação, eles transformaram, pegaram todos os personagens. Eu vi. Muito legal. O lado lá, como é que fala? O lado que outra dimensão e tal. Tava assistindo, mas não lembro de muita Muito coisa bacana. do Stranger Things. Então, cara, você lá, pegava as pessoas, experiência. paravam lá e ficavam tirando foto na estação. Então, o Netflix está fazendo uma propaganda dele. Cara, eles utilizaram 450 mil adesivos para montar isso. Então, assim, é um baita do investimento, mas assim, com uma repercussão. Você está pagando por fazer um negócio que aquilo toma uma dimensão pela internet, uma dimensão mundial. Então, tem esse tipo de coisa. Então, assim, a gente se preocupa com esse lado sustentável, de promover ações através de parceiros, de clientes e agências, para compor uma ação conjunta nesse sentido, né? O escritório da Eletromídia em São Paulo, por exemplo, hoje a gente está situado no escritório que era o escritório do Facebook. A gente comprou o escritório do Facebook em São Paulo, no Itaim Bibi. Cara, é um escritório, assim, inacreditável. Se vocês forem algo Legal. assim de outro planeta. A gente foi fazer uma visita recente, eu levei todo o meu time, né? Então, pra gente é um motivo de orgulho de fazer parte desse negócio, né? Que bacana. Eu sei que a gente não pode falar muito aqui sobre as inovações tecnológicas, mas tem como soprar pra gente aqui um pouquinho sobre os planos de crescimento e expansão da mídia out of home pro futuro, que vocês têm em mente, alguma coisa Então, assim? tudo que eu falei, assim, que nem eu te falei, você tem a questão da audiência, essas métricas que a gente está procurando, lógico, dentro da lei. Eu acho que a gente tem que entender muito o que o consumidor pede. Então, assim, a Eletromídia está muito olhando para a pesquisa de rua, ao que você quer ver numa tela dentro de um ambiente fechado. Então, por exemplo, quando a gente está hoje dentro de um prédio residencial, eu não sei se algum de vocês mora em algum prédio que tem Eletromídia. Ou se vocês já viram alguma tela da Eletromídia dentro de um prédio residencial. Já. Uma tela da Eletromídia no prédio residencial, diferente do formato... que nem quando você vai no supermercado, no prédio comercial, que é essa tela no formato horizontal, porque 100% da tela ela é voltada para a comunicação, ou seja, da notícia e do conteúdo da publicidade. Quando a gente vem para o mercado residencial, você tem uma tela com 60% dela para uso do condomínio. Do condomínio, era isso que eu ia falar. E 40% para notícia e publicidade. Tem um, se não me engano, em frente ao Galo Quente ali, tem um residencial que tem Eletromídia. Então, cara, hoje a gente está com muitos residenciais em Santos, todo mês praticamente a gente está instalando um. E eu falo assim, para a gente uma grata surpresa, né? Que se você for fazer um comparativo estratégico, por exemplo, você pegar, você vai ser mídia, você vai falar assim, porra, eu vou pegar, por exemplo, um prédio comercial em Santos, o Elbor Offices, que passam 20 mil pessoas por semana. Um prédio que eu morava da Macuco, o Castel de São Muniz, tem 400 moradores, por exemplo. Pô, é melhor eu falar com 20 mil pessoas ou 400? Então, o que você vai falar? É lógico que é melhor eu falar com as 20 mil pessoas que estão aqui. Porém, se forem imagina 400... assim, imagina que o Renan vai lá... Se essas 400 forem ele do vai público marcar uma específico, consulta, né? vamos dizer, você é empresária, você tem uma boutique, uma loja de roupa, se anunciou para pegar, você tem uma loja de surfwear, o Renan consome surfwear, vamos dizer. Então, você vai lá, anunciou na Eletromídia, no edifício Elbor Offices. Aí o Renan vai lá, ele vai passar por uma consulta no médico. Quando ele está chegando no prédio, acabou de passar a tua surf shop lá, ele entrou no elevador, ele não viu a tua mídia, subiu, ele passou a consulta. Já é outra coisa que não me Na interessa. hora que ele chamou o elevador está chegando. Cara, essa é a matéria dele. Cara, ele entrou no elevador, o comercial já tinha subido. Ou seja, o Renan entrou no prédio e foi impactado zero. Eu não fui alcançado pelo teu negócio. Sim. Agora o Renan mora num prédio que tem Eletromídia. O Renan desce para passear com o pet dele, ele vai na academia, ele vai no supermercado, ele vai estudar. Quantas passagens a mesma pessoa dá? Então, a eficácia, por mais que a gente fale com menos gente,
ela tem uma eficácia gigantesca. Eu achei uma doideira isso em prédio residencial. Tanto que hoje o nosso foco está totalmente dentro do residencial porque está gerando retorno absoluto para os nossos clientes. É mais centrado, né? Mais nichado. Exatamente. Eu achei uma doideira. Fiquei até sentido quando eu entrei em casa, assim, vi um papelzinho. Vamos ter... É o que eu falo, cara, você prefere chegar no elevador do teu prédio, se olhar aquele acrílico com papel A4 de uma comunicação de 5 meses atrás que o síndico esqueceu de trocar. Quando a gente dá a tela, o síndico ele pode colocar 20 comunicados ao mesmo tempo. Manutenção da piscina, manutenção do elevador, vandalismo, barulho, cara, ou seja, qualquer tipo de comunicação normal que qualquer condomínio tenha, né? Então, nesse sentido, acho que o eletromídia residencial é um produto muito eficaz tanto para o prédio quanto para o anunciante. Hoje, para vocês, esse produto é o principal? Com certeza. Eu vejo isso dessa maneira, pelo menos eu enxergo. Lógico, o comercial ele é tão importante quanto, né? Cada um da sua estratégia. Por exemplo, você é um empresário que quer vender para outro empresário. Qual é a melhor estratégia? B2B. Falar de negócio de empresário para empresário. Ou seja, você vai para dentro do prédio comercial. Porque o empresário que está lá dentro, ele também tem as suas passagens. Ele chega para trabalhar, ele sai para almoçar, ele volta do almoço e vai embora à tarde. Então, são estratégias parecidas, cada um com a sua, né? Teve algumas campanhas que você já mencionou aqui, mas tem mais alguma campanha de sucesso muito notável, assim, de vocês, que você gostaria de comentar com a gente sobre, né, que tem a ver com o Out of Home? Cara, é que assim, não dá pra passar agora nessa tela, né? Dá pra passar? Não. Infelizmente. Depois vocês procurem. Vamos procurar. É que não dá, infelizmente aqui não dá. Eu tenho até se você for pegar, você vai pesquisar no YouTube, só para marcar a telinha, só para vocês lembrarem. Pode mostrar aí. Tá gravando nesse celular, né? Tá gravando, pode mostrar aí. Tá, Perfeito. Então depois você vai procurar, você vai digitar no YouTube e coloca Ação Outback Elemídia. Vai ser bem esse material aqui o primeiro, tá vendo que tá esse moreno? Cara, então isso aqui é um case, assim, isso está muito linkado, por quê? Vamos lá. A Elemídia, a eletromídia, na verdade, a gente sempre buscou, você tem o formato comercial da gente dos 10 segundos na tela. Então, assim, para o comercial, ele chamar a atenção, ele tem que ser criativo. É uma coisa que eu bato muito no nosso mercado local e que muitas agências, às vezes, têm a dificuldade de chegar e quer fazer aquela coisa institucional, que realmente você vai trabalhar... share, você vai trabalhar recall de marca na cabeça do consumidor, mas propriamente você não vai trazer um impacto, que nem o Buzz, o Guarded Buzz Stop. Foi uma baita de uma ação que viralizou no Brasil. E essa ação do Outback Elemídia, na época que era Elemídia ainda, foi sensacional. Por quê? Eles pegaram um prédio comercial, pegaram uma sala de reuniões do prédio comercial, transformar isso no Outback sem ninguém dentro do prédio saber. E aí colocaram, depois vocês vão ver nessa ação, colocaram a tela no elevador, a tela que já tinha da eletromídia, só que o que eles fizeram? Eles fizeram uma mudança na tela, colocaram um canal de áudio, a eletromídia não tem áudio. Pegaram aquele ator humorista, eu esqueci o nome dele, moreninho, gente boa, simpático pra caramba, colocaram ele, daí você entrava no elevador, oi, você de blusa preta que está no... Aí você olhava pra tela e falava, pô, tá falando comigo? Que da hora. Então o cara começava a interagir com as pessoas. Pô, o que vocês acham aí? Qual o prato favorito do Outback? Não sei o que, vocês vão ver tudo isso. E aí, quando chegar, você faz o seguinte, aperta o M desse elevador. Vocês estão prontos pra Billabong Hour? Então quando o cara descia no elevador, pô, o cara olhava, seja bem-vindo, um Outback pra você aqui dentro. Então, cara, depois se você for ver a quantidade de views, de visualizações no YouTube, então você saiu da plataforma da eletromídia, da Elemídia, daquela ação, e ela transbordou para outros locais. A gente, por exemplo, tem o Prêmio Eletromídia, que é o evento que a gente faz, essa é a nossa 13ª edição. Cara, é um evento que a gente procura exatamente valorizar essa criatividade no mercado de mídia exterior, né? Então, por exemplo, já tive campanhas, por exemplo, vocês conhecem a Caioa, a tapeçaria aqui em Santos? Conheço. A Caioa que vende tapetes, cortinas. O que a Caioa fez? Pegou um sábado, eles entraram no elevador de um prédio, de tudo de acordo, a gente fala com o síndico e tal. A Caioa foi lá, colocou o papel de elevador mais top que eles tinham na loja, eles enveloparam um elevador inteiro do prédio. Aí você trabalha num prédio comercial, você entra aquele elevador de inox, gelado, aquela coisa normal do elevador. Aí você chega segunda-feira para trabalhar, quando você entra, o elevador lindo, maravilhoso. Imagina a experiência, cara, né? Daí os caras colocam as câmeras escondidas, né? A GoPro e tal. Mas depois lá embaixo, avisando para as pessoas que aquilo era uma ação e tal. Aí você via gente passando a mão no papel de parede e quando eu olhava para a tela, tava
Se você achou lindo esse papel de parede nesse elevador, imagina como ele ficaria na sua casa. Cara, é uma puta de uma ação. Com certeza. Entendeu? Sim, sem então, dúvida. fora essa, você tem uma série de outras oportunidades. Que nem a Comery, uma vez ela fez um lançamento do Up. O que eles falaram? Ó, chegou o Up TSI 1.0 turbo mais rápido do país. Quer saber mais? Aperte o M desse elevador. Quando você apertava o M do elevador, descia na garagem, tinha um Up, um funcionário da Comery, para fazer um best drive. Nessa ação, os caras venderam acho que 4 carros, sei lá. Então, assim, tudo depende, lógico, de cliente acreditar na ideia da agência, investir nisso e sair do básico, do normal. Acho que toda vez... Sair por da exemplo, linha, né? É a mesma coisa. A Globo, quando ela faz um programa, por exemplo, um Big Brother da vida, que dá uma baita audiência... Cara, eles fazem ações para as marcas, que nem a Fiat, o cara faz prova de... Eu que não acompanho muito. Mas o cara faz prova lá de resistência dentro de um carro. A outra ação faz a galera se vestir com roupa. A Super Bonder, o cara de cabeça para baixo. Então, exatamente. O testemunhal hoje, porque a gente vive dentro da realidade de mídia. Os digital influencers, por exemplo, as pessoas de mercado. Então, são pessoas que viram, por exemplo, minhas filhas... Ai, o Zé não sei o quê, casado com a Virgínia, sei lá o nome dele. Porque minhas filhas gostam desse cara. Eu falei, não sei nem que é essa porra. Mas minhas filhas gostam dela, vão lá. Cara, se essa Virgínia falar a roupa da Shine é o que há. Minha filha vai ama comprar. a Shine. Sim. Minha filha ama a Zara. Então, assim, a opinião dessas pessoas, quando você traz, é a mesma coisa. Você está trazendo testemunho de celebridades endossando um produto e valorizando a ideia de venda dele, né? O Out of Home é sensacional porque é uma experiência para o cliente, né? Sim, e assim, e tem uma gama inimaginável de ações que você pode fazer. Muito legal. Essa do Girded Base Stop tá uma ação maravilhosa, cara. Você está lidando primeiro com combate à violência contra a mulher, você está trazendo tecnologia, você está trazendo inovação. Cara, os assuntos que mais importam para as pessoas, que elas mais valorizam hoje, a gente conseguiu fazer dentro de uma ação. Perfeito. O cliente que confia, que acredita, o criativo, né? Eficiente. Cara, pra mim o criativo é o cara que manda na porra toda, entendeu? Se esse cara tem uma ideia, ele consegue fazer a coisa acontecer. Ele vende essa ideia, né? O criativo, ele vende cara, essa hoje, ideia. por gozado, que antigamente assim, você viu o mercado, a agência ela pensava sozinha, apresentava isso pro cliente e fazia a ideia entrar em prática. Hoje, a gente desenvolve projetos em conjunto, cliente, agência e veículo. É um projeto, não fala 4 mãos, a 6 mãos, vamos dizer. Perfeito. Basicamente isso. Sim. E, bom, para encerrar agora, eu gostaria de fazer mais uma última pergunta, que eu acho muito pertinente aqui. Qual o melhor conselho para anunciantes que desejam utilizar a publicidade out of home de forma eficaz? O que você poderia aconselhar para essas pessoas? Foi um resumo do que eu falei agora. Né? Criatividade, eu acho que assim, o custo-benefício da mídia out of home ele é meio que incomparável hoje. Se você for ver, pensa todos os veículos aqui, ó, sem trazer números nem nada. Cara, você pega aqui, televisão, a gente já falou sobre aspectos de audiência, por exemplo. Se eu quero falar com o público na faixa etária de vocês, se eu vou anunciar na televisão, meu dinheiro vai pro lixo. Vai. Tá? Não vai chegar na gente. Não vai chegar. Hoje, vocês estão dentro da Unisantos. A gente tem telas aqui da Unisantos. Sim. Se eu pegar um produto que é do interesse de vocês e anunciar dentro da Unisantos, a possibilidade de resultado para esse anunciante Perfeito. é grande. Sim. Então, assim, cara, o que eu falo assim, a dica que eu dou é o quê? Sejam criativos, vão além dos conceitos, que é muito fácil, primeiro, para vocês que vão virar futuros publicitários, para vocês que vão se tornar publicitários nesse mercado. Cara, não adianta você fazer mais o arroz com feijão. A Isa sabe muito bem, quando eu estudei, por exemplo, aqui na Facus, faz tempo, gente, eu tô velhinho já tô beirando 50, a gente tinha como matéria de mídia, né, que era o Amadeu ainda, o professor, um baita profissional, anos e anos de Nestlé, um cara sensacional. Eu me inspirei muito para cair na parte comercial, né, com ele. Cara, eu aprendi, primeiro veículo, televisão, segundo veículo, jornal, rádio. Cara, em 98, 2000, a gente não falava de internet. Não tinha, não existia. Então existia televisão, outdoor, um pouco essa que seria a mídia out of home, que seria outdoor, um pouquinho de, vamos dizer, de mobiliário urbano, alguns outros tipos de formatos de mídia exterior. Mas TV era o carro-chefe que levava a 70% da verba publicitária do mercado. Hoje, essa verba do mercado está tão segmentada, por quê?
Aí você tem o questionamento. Clientes, os caras vão fazer campanhas Google. Cara, lá o cara sabe que ele está tendo resultado porque ele está pagando por clique. Sim. A Eletromídia, dificilmente alguém vai chegar numa loja e vai falar, eu assisti a Eletromídia e vim comprar teu produto. Você não vai. Você tá Porque assim, uma pergunta que o anunciante faz para mim e para minha equipe. Marcelo, você me garante resultado? Eu falo, cara, eu posso garantir como não. Eu vou te dar dois exemplos. Então vamos lá, você faz o institucional da tua marca. Primeira coisa, pergunta para vocês. Vocês consomem tudo que vocês veem em diversos veículos de comunicação? Não. Definitivamente não. Cara, você viu um celular, vou comprar. Não. Você viu um brinco, tu vai comprar um brinco. Cara, você não vai comprar. Mas você viu que aquela marca fica tá lá no no meu teu prédio. subconsciente. Cara, você fala assim, puta, teu celular queimou. Daí uma loja que você viu bombando de celular, você vai falar, caralho. Eu vou lá. Automaticamente Lembra daquilo que você viu, Exatamente. né? A gente trabalha muito a questão do recall. Aí o que eu falo, um exemplo simples, eu falo, cara, você quer ter resultado? Vamos lá. Pega um iPhone agora, um iPhone 15 deve estar na faixa de uns 12 mil, mais ou menos. Por aí. Um consumidor de Apple, ele sabe mais ou menos quanto custa um iPhone 14, um 15, tal. Então vamos supor que um iPhone Pro Max custa 12 pau hoje. Uhum. Aí o Marcelo, um distribuidor da Apple, um lojista da Apple ferrado, eu cheguei para a Apple e consegui vender o iPhone a 5 mil reais. Eu vou anunciar isso na minha tela. Eu falo, cara, eu garanto que usaram o teu estoque. Porque o valor de diferenciação de produto é muito grande. A mesma coisa eu pegar e falar que, por exemplo, o Pão de Açúcar virou um cemitério. Porra, vai todo mundo ligar no Pão de Açúcar e falar, que merda é essa? Vocês viraram um cemitério? É exatamente isso. Então, assim, o que a gente fala assim? Uma coisa que eu falo para o meu cliente. Eu não prometo resultado, mas eu garanto que tua marca vai ser vista. Vai ser visto. Se o teu produto é bom, então, ele vai cara, ser consumido. Porque para você ter sucesso numa campanha, não depende só da exibição na minha tela. Eu dependo de uma qualidade de anúncio criado, eu dependo de uma estratégia assertiva de público Sim. direcionado para essa mídia. Então, assim, a partir do momento que você consegue casar todas as estratégias, você faz um filme criativo, você tem uma estratégia de mídia perfeita e alinhada com o propósito do seu cliente, e você está no melhor produto, cara, é resultado, meio que é não tem como sair disso. Não tem como sair disso. Eu tenho, cara, meu melhor case de sucesso que eu falo para meus clientes, o que eu falo? Você já viu veículo de comunicação com contrato por 10 anos seguidos com o anunciante? Cara, é difícil. Eu tenho pelo menos 30% desses casos, clientes com mais de 8, 9, 10 anos que são clientes nossos. Tem cliente que eu renovo o contrato por um longo período, então... eu falo, você acha que hoje em dia o cara joga dinheiro fora em mídia? Se ele renova contrato com a gente, é que algum resultado a gente traz para ele. Então, basicamente, é isso. Marcelo, novamente, obrigada pela sua presença aqui, viu? E pelas informações que você compartilhou com a gente, por todo esse conhecimento. E eu gostaria de dar aqui o espaço para você compartilhar mais alguma informação de contato sua ou da Eletromídia, caso você... Bom, o meu, para quem quiser me seguir também no Instagram, eu brinco um pouquinho de digital influencer, né? É o Zondinha, para quem não sabe, Zondinha é onda, né? Onda pequenininha, ondinha com Z na frente. Que quando era pequeno, eu sou surfista, a Isa sabe disso, né? Eu pegava a onda e chegava na molecada, porra, peguei outra Zondinha hoje, e meu apelido virou Zondinha. Então, assim, é um apelido que eu tenho e eu uso isso no Instagram. E para falar com a gente é Santos. Quiserem mandar currículos, podem mandar. santos@eletromidia.litoral.com.br. Perfeito, muito tá? obrigada. Ou as nossas plataformas também, Instagram, Facebook, LinkedIn, Eletromídia Litoral, vocês têm contato pleno com a gente, tá bom?